setor industrial já vinha, de certa maneira, mal antes da crise. A indústria brasileira já vem mal há algum tempo. Durante algum tempo o governo conseguiu minorar esses efeitos com políticas de estímulo à demanda, só que uma hora chega esse tipo de política, ele tem um limite de atuação e esse limite se esgotou e a crise piorou um pouco as coisas e agora a gente está no cenário que a gente observa hoje. Quer dizer, a indústria está demissão da indústria, retração da indústria, perda de importância da indústria com proporção do PIB, mas isso, na minha opinião, é um cenário que já vem se mostrando já há alguns anos, muitos anos na verdade. Acho que a crise foi ser a cereja no bolo, só deixou mais claro os problemas que a nossa indústria tem e já tinha já há algumas décadas. A crise da indústria ela é estrutural. O que eu quero dizer com isso? Ela vem de fatores que, embora afetem a indústria mais profundamente, tem a ver com todos os setores da economia. O Brasil tem infraestrutura que é muito ruim, tem um ambiente de negócio que é péssimo, tem um ambiente macroeconômico que piorou muito nos últimos tempos, a qualidade da nossa mão de obra é muito ruim, porque a gente durante muitos anos investiu muito pouco em educação. Tudo isso são fatores estruturais que afetam todos os setores da economia, mas afetam em particular mais profundamente a indústria. Porque a indústria, bem ou mal, ela tem que concorrer com produtos vindos de outros lugares. Isso está mudando um pouco, mas normalmente o setor de serviço, que a gente chama de non-tradable. O restaurante da esquina não compete com o restaurante de Nova York. O seu cabeleireiro não compete com o cabeleireiro de Buenos Aires. Então, a indústria sim, você vai comprar um celular, vai comprar um computador, vai comprar uma roupa. Se essa roupa é produzida no Brasil, ela compete com empresas que produzem roupas em vários lugares do mundo. Então, por isso esses fatores de vou chamar aqui fatores de competitividade estruturais, afetam a economia toda, mas afetam mais fortemente a indústria. E isso não é uma coisa recente, isso vem de décadas. A gente melhorou em algumas áreas, melhorou menos em outras, mas o fato é que esses fatores estruturais relegam a indústria brasileira a uma desvantagem que é muito grande e ficou mais flagrante com a crise. No longo prazo, o que vai determinar o padrão de vida das pessoas é a produtividade da economia. Né? Conseguir fazer mais coisa com a mesma quantidade de recursos. Né? Quando você um país é muito pobre, você consegue enriquecer produzindo mais com mais, colocando mais fatores de produção, aumentando a mão de obra, aumentando estoque de capital, você consegue ficar mais rico fazendo mais com mais. Chega um ponto que você não consegue, você tem que fazer mais com a mesma quantidade de recursos, com a mesma quantidade de insumos. O Brasil está nesse ponto, você chega na renda média, você não consegue ficar mais rico fazendo mais com mais, fazer mais com o mesmo. E todos esses fatores estruturais que eu descrevi, eles prejudicam justamente o que eu chamei aqui de produtividade. Você não consegue fazer mais com o mesmo. A produtividade do Brasil tem aumentado muito pouco. Em particular, tem aumentado muito pouco ou diminuído na indústria. Isso afeta a vida das pessoas na medida que o Brasil está há anos estagnado como um país de renda média e não consegue se tornar um país rico. Comparar a Coreia com o Brasil, os dois países tinham a mesma renda. A Coreia era mais pobre em 1960, 1950. E de lá para cá, os coreanos passaram a gente na década de 80, eles são muito mais ricos que a gente hoje, né? Renda per capita. De novo, isso tem a ver com fazer mais com o mesmo. No começo, o Brasil e a Coreia cresceram fazendo mais com mais. Chega uma hora que você precisa aumentar a produtividade. A diminuição da participação da indústria no PIB é mais um sintoma do que o problema em si. Né? O sintoma é, olha, a indústria brasileira é pouco competitiva e está perdendo competitividade. Isso é um problema? É um problema na medida que sinaliza que a indústria brasileira está perdendo competitividade, ficou meio tautológico, mas aí, a minha opinião é essa mesmo. O fato da indústria estar perdendo participação não é um problema em si, o problema é que ela está perdendo participação, ela está ficando pouco competitiva. Ela podia estar perdendo participação porque, digamos, os serviços estão ficando tão mais produtivos que a indústria, que eles estão crescendo mais rápido, que não é isso que está acontecendo. É a indústria que é pouco competitiva. Nesse sentido, eu digo que sim, é verdade que a indústria brasileira é pouco competitiva e que está perdendo competitividade. Isso, de alguma maneira, se reflete na perda de participação da indústria no PIB. Agora, é difícil separar o que é perda de participação, porque
a indústria está perdendo competitividade e um processo natural que acontece, conforme as economias vão ficando mais maduras, vão se desenvolvendo, é natural que quando você é muito pobre, você, né, desloca essa economia da agricultura para a indústria. E aí você vai ficando mais rico, desloca da indústria para os serviços. Então, assim, parte desse movimento é natural, eu diria que parte desse movimento é porque é artificial, no sentido que a indústria está perdendo competitividade. De novo, vou pegar o exemplo aqui do Brasil e da Coreia, né? Brasil e Coreia tinham o mesmo padrão de vida. A Coreia, na verdade, era mais pobre em 1960, 1955. E os dois países andaram mais ou menos juntos até a década de 80. E aí, na década de 80, o Brasil parou de crescer. O padrão de vida parou de crescer, ou cresceu muito pouco. E a Coreia continuou crescendo. Hoje a Coreia é mais rica que o Brasil. A pergunta é, por que a Coreia fez que deu certo e que o Brasil não fez que deu certo? A Coreia fez o dever de casa. Então, a Coreia é mais rica, porque fez o dever de casa. Melhorou todos esses fatores estruturais que é bom para o crescimento da economia e é bom para o crescimento da indústria também. Esse dever de casa o Brasil não fez. E 2, cresceu porque fez política industrial. Mas o Brasil também fez política industrial. Tudo que o Brasil fez, e ainda faz de certo modo, a Coreia tem um banco de desenvolvimento, a Coreia pegou crédito subsidiado, direcionou para determinados setores, deu isenção fiscal para determinados setores. Tudo que o Brasil fez e ainda faz, de certo modo, a Coreia fez também. Qual é a grande diferença da política industrial da Coreia, que normalmente é um caso reputado como bem sucedido, e o Brasil? Na Coreia, todos esses apoios eles foram pensados como coisas transitórias. Eu acho que tem determinado setor industrial que é importante para o desenvolvimento da Coreia. Eu vou apoiar esse setor, vou dar crédito subsidiado, vou dar isenção fiscal, vou proteger esse setor da competição externa durante algum tempo. E depois desse tempo, esse setor vai ter um processo de aprendizagem, e o setor vai ser capaz de caminhar com as próprias pernas. E aí aos poucos eu vou removendo todo esse aparato de proteção, de apoio. Depois de 10, 15, 20 anos dentro do setor, esse setor caminha com as próprias pernas. Assim a Coreia fez e funcionou. O Brasil não fez assim. Todo esse aparato de proteção, de crédito subsidiado, de isenção fiscal, varia de setor para setor, ele foi montado e nunca foi desmontado. Tem alguns espasmos de desmonte, mas o fato é que a indústria brasileira ainda além de não ter acesso a todos esses fatores estruturais que eu descrevi, que são importantes para determinar a competitividade dela, e ainda está, todo esse aparato de apoio não foi removido. E é um pouco um equilíbrio ruim, porque como o governo não faz o seu papel, o seu dever de casa para melhorar esses fatores estruturais que eu descrevi, a solução então vamos manter todo esse aparato de proteção. Então se não faz o dever de casa, não remove o aparato de proteção, a sua indústria não fica competitiva e aí você fica nesse equilíbrio ruim, nesse meio termo que é muito ruim. Então, o que eu reputo deveria ser a política industrial? Pelo menos a política industrial mais seletiva, né, que faz políticas específicas para determinados setores industriais. Teria que ser uma política industrial que tem data para acabar. Para funcionar, para ser crível, para daqui a 10, 15 anos você ir removendo gradativamente o aparato de apoio, você tem que fazer o dever de casa. Então, no fundo, o equilíbrio seria, olha, eu vou melhorando a infraestrutura, melhorar o ambiente de negócios, vou investir em educação, melhorar a qualidade da mão de obra e, ao mesmo tempo, eu vou removendo todo esse aparato de apoio. Daqui a 15 anos, quando todos esses fatores estruturais estiverem mais ou menos no nível dos países que a gente compete, você não vai precisar disso. Então, assim, na minha opinião, essa que é o segredo do sucesso da política industrial. Foi assim que a Coreia fez. O problema é que é difícil, o Brasil não consegue resolver esses problemas estruturais, então fica nesse meio caminho que é incômodo. Então a gente tem uma indústria que não é competitiva, a gente continua pagando muito caro por determinados produtos industriais, automóveis, eletrônicos, roupas, tudo a gente paga mais caro no Brasil, também por causa tem muito imposto, mas também porque a indústria doméstica é muito protegida. É muito protegida porque ela não consegue competir. Se você eliminar, hoje, se eliminasse o grau de abertura da economia brasileira fosse equivalente a de outras economias emergentes, boa parte da indústria não ia conseguir sobreviver. Não é que
o empresário brasileiro é pior? Não, porque é dado a ele condições desiguais com relação ao mesmo empresário do mesmo setor de outro país. A solução dos problemas da indústria é fazer a indústria brasileira se tornar competitiva, e eu acho que é esse que deveria ser a métrica de sucesso, não a participação da indústria brasileira no PIB. Não, temos uma indústria que é competitiva, consegue se inserir, agora virou moda falar, né, nas cadeias globais de valor, consegue competir com seus pares de outros países. Esse deveria ser a métrica de sucesso, o objetivo. Para conseguir isso, não tem jeito, não tem atalho, tem que resolver os problemas estruturais. Política industrial seletiva, né, vertical, ajuda. Pode fazer sentido em determinados setores? Pode. Tem setores que são mais intensivos em inovação, faz sentido política de todo mundo, todos os países fazem isso, né? A inovação gera o que a gente chama de externalidades, os spillovers. Então faz sentido o governo dar apoio à atividade de inovação. Não quer dizer que tem que proteger os setores que são intensivos em inovação. Eletrônico é intensivo em inovação, vou proteger o setor eletrônico. Não, dar apoio à atividade de inovação, eventualmente em todos os setores, mas eventualmente no setor eletrônico, se eu julgar que aquele setor é mais importante. Mas sem resolver os problemas estruturais da economia, esquece. É enxugar gelo. Os problemas da indústria, da nossa economia, em particular da indústria, tem a ver com coisas estruturais, com problemas estruturais. Eu não vejo saída para a indústria sem resolver esses problemas estruturais. Alguma política industrial mais seletiva, vertical, faz sentido, pode ser feita, mas isso não é a principal solução para os problemas da indústria.